Olá pessoal, aqui é o professor Lucas Machado, do IFCE do campus de Tianguá. E bem, aí na tela você tem algumas regras gerais, né, para esse período de aula remota. Tá? Você pode pausar o vídeo e também você encontra lá no Classroom, ok? Bem, então aqui nesta aula, né, aqui a gente dá início a mais uma aula de cálculo 2, a gente vai ver alguns exemplos, tá? Sobre resolvendo questões de integrais por meio de integração por partes e integração por substituição, tá? E por que eu resolvi fazer essa aula, né? Bem, já foi exposto o conteúdo desses assuntos, mas este conteúdo, para que você consiga absorver, é necessário que você resolva bastante questões, tá? Para que você possa ir ficando mais desenvolto, né? Nas escolhas das substituições, nas escolhas das suas funções, na hora de quem que vai ser U, quem que vai ser DV, na integração por partes, tá? Então, assim, eu acho que o primeiro passo para você obter mais sucesso ou acelerar esse procedimento, eu indico que vocês vejam um exemplo resolvido, né? Vocês vejam no livro, ou então algum que eu faço aqui na aula, vocês observem, vocês assistem, acho que eu sei, deixa de lado, aí você volta, vai só ali, papel e caneta, e tenta fazer novamente. Você tenta replicar todos os passos, tá? E assim você faz algumas vezes. Depois disso, que você já tiver feito bastante, você pega e começa a tentar pegar soluções, né, exemplos que tenham soluções, só que a partir daí você não olha mais a solução, você só olha a questão e tenta primeiro fazer. Então você vai primeiro tentar fazer. Se você conseguir já fazer sozinho, ótimo. Mas também é natural que você encontre alguma dificuldade. Então você começa a fazer. Se você encontra dificuldade, aí você vai travar, né? Aí você volta lá e consulta a que tinha solução. E aí você vai, nesse processo, você vai aprendendo. Até que vai chegar um ponto que você não vai precisar consultar mais a solução. Bem, pessoal, então aqui a gente tem o primeiro exemplo, tá? Que seria a integral de menos π sobre 4 a π sobre 4 da função tangente de x, tá? E aí, bem, a priori tem dois modos de você ir tentar resolver, tá bom? Aqui a gente tem uma integral definida, tá? E aí, vamos primeiro pelo caminho mais longo. Então, seria você tentar olhar aqui a sua função contra a integral definida, tá? E aí, eu vou fazendo sempre que às vezes acontece da gente tentar buscar a integral da tangente de modo indefinido, tá? Então, isso daqui você pode observar o seguinte, tá? A função seno, ou a função tangente, ela é a seno sobre a cosseno, ok? E aí, sempre que você tem seno e cosseno, é interessante ali você analisar se é possível fazer substituições, porque uma é derivada da outra, uma é primitiva da outra, então sempre pode estar surgindo alguma coisa interessante, tá? Então, bem, se você pega e chama aqui U, né, de cosseno, U é igual a cosseno, então você tem que du vai ser igual a derivada do cosseno menos seno de x, tá certo? Vou pra cá. Bem, e aí, como que vai estar ficando agora essa sua integral, né? Então, aqui embaixo é cosseno que você está chamando de u, né? Essa parte aqui, ó, seno de x dx é justamente aqui. Por menos desse sinal, tá? Mas se você multiplica tudo por menos aí, então fica aqui menos du é igual a seno de x sobre x. Por isso que é interessante essa substituição, tá? Na hora que você chama u de cosseno, a derivada aparece justamente no que você tinha em cima. Isso não fica claro se você escreve apenas tangente, né? Isso aparece quando você escreve a tangente como seno sobre cosseno. Então isso aqui vai ficar menos du. O menos já vou colocar aqui fora, vai ficar du. Então essa integral aqui a gente já sabe como resolver, né? Integral de du sobre u. Então isso é o ln do módulo de u, tá?
Bem, e aí a gente tem a propriedade, né? Mais a constante. A gente tem uma propriedade, vamos colocar logo menos ln, quem é u, né? U é cosseno de x. E aí, esse menos, a gente pode fazer o seguinte, a gente tem uma propriedade que faz assim, alfa vezes ln é igual a o ln. Então, se você tem um número aqui, alguma coisa multiplicando o ln, ele entra aqui e vira um expoente. Então, esse nosso menos aqui, ó, ele entra e vai virar um expoente, no caso é menos 1. Então, vai ficar o cosseno, né, de... Tá? Mas isso daí é então é 1 sobre o cosseno, né? E 1 sobre o cosseno a gente sabe que é a secante. Ok? Então, agora, já que você já conhece a primitiva, então você poderia olhar a integral definida, que é o seu objetivo desse exemplo, né? Então, isso daqui vai ficar ln, né, da secante de x. A constante ali a gente não precisa colocar, porque a gente está fazendo a parte definida já, né? Bem, e aí a gente vai encontrar isso. Então, isso daqui vai ficar, é o ln da secante de π sobre 4, certo? Menos o ln da secante, né, de menos π sobre 4. Tá bom? Então, por exemplo, π sobre 4, né? Π sobre... A gente tem π sobre 4, que no caso é 45. Então, a gente sabe que o cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Então, a secante é o inverso disso, né? Isso, então, a secante de 45 graus, ou π sobre 4, é 2 raiz de 2, certo? Menos o ln. E aí, de menos π sobre 4, também vai dar a mesma coisa. Tá bom? Então, vai dar zero o resultado, tá bom? Então, esse daqui, digamos que fosse o caminho mais longo, tá? Você ainda poderia estar tentando fazer essa substituição e mudar os limites de integração, tá? Mas eu acho que o modo mais eficiente para resolver essa questão é o seguinte: você observa, na hora que você está fazendo, deve lhe chamar a atenção que os intervalos eles são simétricos. Esse intervalo ele é simétrico, ele vai de π sobre 4 de menos π sobre 4 a π sobre 4, tá? E aí você verifica que essa sua função tangente de x, ela é ímpar, tá? Essa sua função tangente de x, ela é ímpar, tá? Então, como que você pode ver isso? Quando você faz menos tangente de x, se você não lembrar a propriedade direto da tangente, você pode até escrever em função de seno e cosseno, tá? Então, aí você lembra, a função seno, ela é ímpar, então esse menos vai sair, tá? A função cosseno, ela é par, então ela absorve o menos. Então, de novo, eu vou ficar só com menos e seno sobre o cosseno tangente. Então, no final das contas, o menos aqui acabou saindo, então ela é uma função ímpar. Então, eu estou integrando uma função ímpar em um intervalo simétrico, então essa integral aqui, né, é zero, tá? Então é só você escrever. Como a função tangente é ímpar, né? E aí você faz essa continha e diz mais, né? E o intervalo de integração é simétrico, então temos que aí integral de π sobre 4 menos π sobre 4 de tangente de x é igual a zero, tá? Basicamente é isso. Então eu queria só chamar a atenção. Então a gente pode usar a propriedade aqui como a integral definida, mas também a gente fez a conta por meio de uma substituição e encontrou a integral indefinida, tá? Bem, aqui nesse outro exemplo, a gente tem o seguinte: esboça a região delimitada pelas curvas y igual a x ao quadrado e y igual a x, encontre sua área, tá bom? Então, bem, o que a gente vai fazer? Então, primeiro vamos tentar olhar aqui, né, o que seriam os gráficos. Bem, y aqui igual a x ao quadrado é uma parábola, a gente já conhece, né?
bem conhecido, uma parábola, vai ser algo desse tipo. E a y igual a x, né, é uma reta, essa reta aqui também é conhecida. Então aqui a gente tem y igual a x ao quadrado e aqui é y igual a x, tá? Qual é a região que elas formam? A região que elas vão estar formando, tá? É essa região aqui, certo? Então, ó, eu vou destacar aqui em verde, tá? Essa região aqui. Bem, e aí, como é que você vai fazer para calcular essa integral, tá? Bem, primeira coisa, você vai ter que delimitar quem é esse ponto aqui de interseção, né? Porque aí você vai integrar de onde a onde, né? Então, você quer saber quem é esse ponto aqui. Esse ponto aqui você sabe, né? Aqui é o zero, certo? E aquele ali você vai ter que encontrar. Então, a opção é você fazer x ao quadrado igual, ser igual às expressões, tá? Ser igual às expressões. Então, vai ficar x ao quadrado, quando eu trago esse x para o outro lado. Posso colocar o x em evidência. Isso é a equação do segundo grau, tá? Se você quer resolver por Bhaskara, você pode resolver. O modo mais eficiente que eu acho é você colocar aqui em evidência, já que você não tem termo independente, né? O c é igual a zero. Então, um produto igual a zero, então é porque isso é zero ou isso é zero. Ou seja, x é zero ou x menos 1 é zero. Então, x igual a 1. Então, x igual a 0 é o que você já conhecia. X igual a 1 é o que você não estava conhecendo ainda. Então, esse daqui é o x igual a 1. Tá? Então, bem, para você encontrar a área delimitada por essas regiões, né? Essa área aí que você quer, né? Isso daqui é em verde, digamos que é o que você quer, né? Delimitar aquele valor ali. Então, isso daqui é dado pela integral de 0 a 1 e a diferença das funções. Aqui no caso, a função que está por cima. Aqui a função que está por cima é a reta. Então, é x, né? Menos a que está por baixo é a da parábola. No caso, é x ao quadrado, tá? Então, você sempre deve estar observando esse detalhe, ok? Porque se você colocar em ordem contrária, você encontra uma área negativa. E isso já é evidente que está errado. Tá bom? Então pronto. Aqui, né, a gente pode encontrar a primitiva de cada uma delas. Primitiva de x é x ao quadrado sobre 2, né? Menos de x ao quadrado é x3 sobre 3, tá bom? Isso daqui tudo está avaliado entre 0 e 1. Então, bem, avaliando no 1, vai ficar 1 ao quadrado 2 menos 1 cubo sobre 3. Essa conta aqui vocês podem estar fazendo de forma bem mais rápida. Eu estou colocando aqui só para efeitos didáticos, né? Então, você observa que isso tudo aqui vai dar 0, tá? E aqui vai ficar só 1 sobre 2 menos 1 terço, ok? Se você coloca tudo aqui na base 6, né? Vai ficar 3 menos 2. Vai ficar 1 sexto. Então, a área que você quer é 1 sexto, ok? E essa é a sua solução. Então, aqui só para a gente relembrar, mesmo como a interpretação de área entre curvas, tá? Nem precisou fazer substituição, integração por partes, nem nada desse tipo, tá? Bem, aqui a gente tem uma integral definida, que é x ln de x, tá bem? E aqui, bem, o que é que a gente pode estar fazendo, né? Primeiro, você poderia estar buscando aí alguma substituição, tá? Alguma substituição que pudesse lhe ajudar. Mas aqui na minha experiência, né? Digamos assim, talvez seja melhor você fazer uma integração por partes. Bem, de início, vai valer a tentativa e erro, tá? Tentativa e erro. Só que com o passar do tempo, conforme você vai treinando, né? Você vai fazendo exercício, vai errando, vai fazendo. Então, essa é parecida com aquela que eu fiz, eu usei essa estratégia, então vou repetir aqui. Então, você vai ganhando essa habilidade, tá bom? Mas a ideia, então, aqui a gente vai tentar fazer por substituição por partes, tá? Então, você vai quebrar isso daí, fazer uma escolha de uma função u, né? E de uma função dv, tá? De modo que
você consiga encontrar quem é v, e de modo que a sua integral, né, porque você vai usar essa expressão, u dv vai ser igual a uv menos, né, integral de v du. Então, você vai recair em uma nova integração. A ideia, tá? A ideia é que essa sua integração aqui, ela seja mais simples agora, tá bom? Que essa v du seja uma integração mais simples, tá? Bem, vamos fazer o seguinte, tá? Vamos aqui, se eu coloco, por exemplo, tá? X, U para ser o ln, o que que acontece, tá? E se eu coloco aqui dv para ser x dx, o que que aconteceria? Vamos só ver nesse caso, tá bom? Então, bem, daqui, depois eu vou precisar dizer quem é du, então du é derivada, então ficaria 1 sobre x dx, tá? Derivada do ln. E aqui eu teria que integrar, então ficaria v, né? E ali seria teria que encontrar a primitiva de x, né? No caso é x2 sobre 2. Então, o que que ficaria nessa situação, né? Então, x ln de x dx, né? Ficaria u, que no caso é ln de x, tá? Vezes v, que é x2 sobre 2. Então, nessa parte aqui você não teria dificuldade, tá? Menos, aí você tem aqui agora, tá? Integral de v, né? V, que no caso é x2 sobre 2, tá? E du, que no caso é 1 sobre x dx, ok? Então, bem, e aí observe o que que acontece, né? Você vai ficar com, vou mudar a ordem, porque me incomoda um pouco ficar o ln na frente. Menos, tá? Esse 2 aqui, eu já vou colocar para fora. E aqui, ó, x2 sobre x, né? Na verdade, vai cancelar o quadrado com esse daqui. Então, vai ficar só a integral de x dx. Observe que sua escolha foi boa o suficiente, porque você recaiu aqui numa integral simples, tá? Para resolver. Somente a primitiva de x. Então, isso é x2 ln de x menos 1 sobre 2. A primitiva, no caso, vai ser x2 sobre 2 mais a constante, tá bom? Então, só colocando aqui, então, x ln de x dx, isso daqui é igual a x2 sobre 2 ln de x menos, vou botar logo um quarto, x2 mais x, tá bom? Ok, então é isso que a gente tem, tá? Então, essa é a solução. A gente fez aí uma integração por partes, tá? Então, fica aqui a sugestão seguinte. Sempre que você tem um polinômio, tá? Um polinômio, que no caso aqui x ao quadrado, você tem alguma coisa assim, x elevado a alguma coisa, tá? Aqui, alguma coisa positiva. E um ln, sempre é interessante que você coloque para ser o seu ln, tá? Porque aí o polinômio você vai saber integrar, vai ficar alguma coisa aqui, tá? E o ln, quando você derivar, né, vai aparecer sempre esse 1 sobre x. E aí sempre você vai conseguir simplificar, né, de modo que você caia só na integral de um polinômio. Então aqui vai ficar na integral de um polinômio também. Ok? Então fica essa dica aí, tá? Certo. Aqui, né, você, olha, tão parecida com a outra, né?
E aí, só que no caso, apesar de ser parecida, nem precisa você usar uma integração por partes, tá bom? Nem precisa você usar uma integração por partes. Certo. Por quê, né? Observa aqui, sempre é interessante que você tenha em mente quem é a derivada e quem é a primitiva das funções que estão ali envolvidas, tá? Então, observe, na hora que eu olho para o ln, eu já lembro quem é a derivada, é 1 sobre x. E quando eu observo melhor, 1 sobre x aparece na expressão aí, né? Porque se você olha aqui, o ln de x sobre x, você pode escrever de uma forma melhor assim, ó, tá? Então, bem, aqui eu tenho o ln e aqui aparece justamente a derivada. Então, isso me indica que eu posso fazer só por uma substituição. Então, se eu chamo u de ln de x, du vai ficar igual a 1 sobre x dx, tá? Então, isso daqui, ó, vou estar escrevendo assim, ln de x vezes 1 sobre x dx. Ln de x é u, né? Estou chamando de u. E aí, ó, a parte do du aparece justamente aqui, tá? Então, isso daqui é justamente du. Então, isso fica o quê, né? Agora eu sei fazer integração somente u, então fica u2 sobre 2, mais a constante, tá? E aí, tenho que voltar sempre para minha variável original, né? Então, isso é ln de x ao quadrado dividido por 2 mais a constante, tá bem? Então, essa daqui é a solução por apenas por uma substituição mais simples, tá bom? Não foi difícil da gente observar essa substituição, tá? Aqui, certo? Também eu quero chamar a atenção de vocês, sempre que a gente tem, por exemplo, eu tenho polinômios, tá? E aparece um termo multiplicativo com a ordem menor, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, você observa o seguinte, aqui eu tenho um polinômio, tá? Ele tem grau 2, tá? E aí, quando eu derivar, vai aparecer justamente só algo que tem grau 1. E essa coisa de grau 1 já aparece aqui, ó, tá bom? Então, quando aparecer algo desse tipo, já fica meio que piscando ali para você fazer uma substituição, tá? Pelo menos para você tentar verificar se uma substituição dá certo. Então, bem, se você chama ali 9 mais raiz de 9 mais x ao quadrado de u, quem ficaria du, né? Derivada de 9 é constante, dá zero. Então, aqui ficaria a derivada de x ao quadrado dá 2x dx. Isso daqui, certo? Então, ó, o que você teria lá fora, né? Que era justamente x com dx, aparece aqui, ó. Então, se você dividir tudo por 2, né? X dx é igual a du, meio, né? 1 sobre 2 du, tá? Bem, e aqui tem, eu já comentei, tem dois modos de você estar resolvendo essa integral, tá? Você pode ir direto atrás da primitiva e depois voltar para olhar os limites de integração, ou você pode, na mudança, também atualizar os seu limite de integração, tá? Então, eu particularmente prefiro ir logo mudando os limites de integração, tá? Então, essa integral aqui, como é que ela iria ficar? Vou deixar aqui, não vou mudar o limite de integração agora, vou primeiro olhar a substituição, né? Então, começa a verificar que essa substituição é eficiente, né? O x com dx vai ficar meio du, o meio eu vou botar aqui fora, tá? O du aqui. E aqui essa raiz de 9, tá? É justamente a raiz de u, né? Então, essa integral aqui eu já consigo verificar que eu vou saber resolver, né? Essa raiz, eu boto o elevado a meio e eu já vou saber resolver. E aí eu verifico como que vai ficar os meus limites, tá? Então, bem, os seus limites, você vai ter que utilizar a mudança que você fez. A mudança é essa, tá? Então, você vai ter que fazer o seguinte. Quem era o seu limite de integração? Era x igual a 0 e x igual a 1, tá? Bem, com a mudança, quem é que vai ficar? Então, quando x é 0, quem que é seu u, né? O u correspondente vai ser 9 mais 0 ao quadrado. Então, é 9. Então,
O limite inferior era 0, agora vai ser 9, tá? Bem, quando você tinha x igual a 1, quem é o seu u correspondente, né? É 9 mais 1 ao quadrado. Então, no caso, vai ficar 10, certo? Então, aqui vai ser 10. Então, pronto. Você atualizou o limite de integração. Com isso, não precisa mais voltar a variável, tá? Você continua resolvendo apenas essa sua integral aqui. Então, isso daqui, para resolver ficar melhor, vou colocar 10, 9, né? U elevado a meio. E quem é a primitiva, né? Eu tenho um meio aqui. Quem é a primitiva vai ser o... Aí eu tenho um meio. Vou somar 1, né? Vai ficar 3 sobre 2. E aqui 3 sobre 2, tá? Avaliado 10 e 9. Esse 2 simplifica com esse. Então, no final das contas, eu tenho apenas o 3 sobre 3, 10, 9. Então, isso daqui vai ficar, né? Vai ficar aqui 10, 3 meios sobre 3 menos, né? 9, 3 meios sobre 3, tá? Aqui o 10, 3 meios, não tem nem como a gente simplificar, né? Somente o 9, 3 meios que tem. Porque esse 9 aqui, ainda pode escrever como 3 ao quadrado. Aí vai estar esse por esse, vai ficar 3 ao cubo, que dá 27, né? Dividido por 3, aí ainda daria 9, né? No final das contas. Então, aqui eu ainda posso colocar como 10, 3 meios sobre 3 menos 9, né? Eu acho que eu falei. Ok? Bem, então a solução seria essa, tá? Então aqui eu já atualizei direto os limites de integração, tá bom? Se você continuasse a resolver sem atualizar o limite de integração, você iria encontrar a primitiva, depois volta para a variável x e aí aplica, né, os seus limites de integração de x, que é 0 e 1, tá? Então é isso. Bem, aqui a gente tem mais um exemplo, tá? Que eu tenho aqui x ao quadrado e seno, tá? No intervalo π sobre 2 menos π sobre 2, tá bom? Então, bem, então, de novo, eu quero que chame a atenção de vocês, tá? O fato do intervalo ser simétrico. Eu tenho aqui menos π sobre 2 a π sobre 2. Será que a minha função aí ela é par ou ímpar, né? Que vai de algum modo simplificar a minha vida? Então, a minha função aí, f de x, ela é x ao quadrado e seno, tá? Bem, então, o que acontece quando eu faço em menos x, né? Então, vai ficar menos x ao quadrado, seno de menos x. Então, isso daqui, ó, menos x ao quadrado é x ao quadrado, tá? E a função seno, eu sei que ela é ímpar, então o menos dela vai sair. Então, sai aqui. Então, isso daqui está dando justamente menos, e aqui é a minha f, né? Que é x ao quadrado, seno. Então, meu intervalo é simétrico, minha função ela é ímpar, tá? Então, isso daqui é zero, tá? É zero, ok? Mas eu vou tentar fazer isso daqui. Vamos tentar mesmo supor. Então, essa questão está resolvida. O valor vai dar zero. Somente isso mesmo, tá? Minha função é ímpar, o intervalo é simétrico, então a integral é zero, tá? Mas é interessante quando a gente busca, né, fazer a primitiva. Então, fazer a primitiva, tá? Porque esse fato aí, né, de usar que a função é ímpar e tal, pode ser útil, mas quando você tem a integral definida em um intervalo simétrico. Mas e aí, se eu tivesse atrás de resolver só a integral primitiva, tá? Só a integral indefinida, quer dizer, né? Só a integral indefinida, que no caso é essa encontrar a primitiva aí. Aqui eu não posso utilizar esse fato, tá? Então, aqui novamente eu tenho o quê, né?
tenho aqui um polinômio, tá? Algo que seria um polinômio, né? E tenho uma função trigonométrica. Função trigonométrica é seno, cosseno, tá? Bem, então, nesses casos, é indicável, tá? Você fazer uma integração por partes. E bem, o que que acontece? A função trigonométrica, ela é cíclica, né? Ou seja, eu derivo, eu tenho um seno, né? Derivo dá um cosseno. Quando eu derivo de novo, dá um menos seno. Quando eu derivo de novo, menos cosseno. Quando eu derivo seno. Então ela vai ficar seno, cosseno, a menos ali de um sinal, que pra gente também não é problema, tá? Bem, e aí o polinômio. Então, assim, então a trigonométrica, esse seno, na prática, tanto faz eu estar integrando ou derivando. Ou seja, tanto faz ele ser u como ser dv, nesse caso aqui não traz grandes problemas. E aí, o polinômio é melhor você integrar ou você derivar, né? Se eu integrar, ele vai ficar aumentando o grau, né? Porque quando eu integro, sempre aumenta 1 no expoente, certo? E aí, quando você deriva, esse grau ele cai, tá? Então, aqui para a gente, é mais interessante que a gente acabe derivando o polinômio, tá? Então, o nosso u aqui, a gente escolhe para ser x ao quadrado, e o dv a gente escolhe para ser o seno de x dx, tá? Justamente porque du agora vai ter um grau menor, vai ser 2x, certo? E v, no caso, é a integral do seno, vai ser menos cosseno, tá? Só que isso daqui não tem problema, né? Apareceu o cosseno, porque é meio que cíclico, tá bom? Então, o que que vai ficar, né? O que que vai ficar? Então, isso daqui vai ficar, né? Vou copiar aqui, integral de u dv, né? É igual a v du u v menos v du. Então, isso daqui vai ficar o quê? Vai ficar u, né? Que no caso é x ao quadrado, v, que é menos cosseno, tá? Menos, aí v, né? Que no caso é menos cosseno, então vou menos aqui, vai ficar mais o cosseno, e o du, no caso é 2, sim, faltou dx, é 2x dx. Então, 2 vou botar aqui, x dx, tá? Me incomoda um pouco deixar, eu prefiro sempre o x na frente, x cosseno, para mim fica melhor, tá? Bem, e aí, né? Bem, essa integral aqui, você ainda não conhece primitiva para ela, você não consegue resolver. Mas qual foi a vantagem, né? Bem, eu continuo com um polinômio e algo trigonométrico. Só que o seu polinômio aqui tinha grau 2, certo? E aqui ele tem grau 1. Você diminuiu o grau. Então, o que é que vai acontecer? Se você repetir o procedimento, tá? Se você repete o procedimento, você vai diminuir mais uma vez o grau. Só que se você diminuir o grau, o polinômio desaparece, né? Ok? Então, a ideia é justamente essa. Bem, então, essa integral aqui, a gente vai resolver ela separadamente, tá? A gente vai resolver separadamente. Vou até mudar a cor aqui, certo? Então, vou fazer aqui, embaixo, integral de x, cosseno de x dx, e as minhas escolhas serão as mesmas. Então, u vai ser x, tá? E dv vai ser o cosseno, tá bom? Com isso, du vai ser simplesmente dx, tá? E aqui quem que vai ser v, né? Então, v é a primitiva do cosseno, tá? Que é seno. Então, bem, com isso, o que que vai ficar aqui, né? Vai ficar u v menos integral, né? De v, que é seno, du, que é dx. Pronto. Essa integral aqui agora, ó, ficou integral só do seno. Então, você vai saber resolver. Então, vai ficar o quê? Né? Você tem seno x, seno de x menos. Quem é a primitiva do seno? É menos o cosseno. Menos o cosseno. Tá?
ou seja, x seno, menos por menos, certo? Então, você vai ter essa expressão aqui, tá bom? Bem, e aí, com isso, você resolve essa integral aqui, né? Essa integral aqui. Então, o resultado que você encontrou, você tem que voltar e substituir lá, tá certo? Então, bem, vamos aqui. Isso daqui eu vou diminuir um pouco. Então, bem, o que você encontrou, né? Menos x ao quadrado cosseno de x mais 2 vezes. O que você encontrou, né? Você encontrou, na hora de resolver essa integral, x seno de x mais cosseno de x. E aí a gente coloca a constante, tá? Bem, então aqui vai ficar igual a menos x ao quadrado cosseno de x mais 2 vezes x seno de x mais 2 cosseno de x mais a constante, tá? Então essa é a sua solução. Então isso daqui certo? Então isso daqui é a sua solução. Aí você observa, né? Se você avaliasse isso agora em π sobre 2 e menos π sobre 2, aí você iria fazer bastante continhas, né? E aí você encontraria que o resultado ia ser zero, que você já resolveu de forma mais rápida usando só aquela propriedade de função ímpar, tá bom? Bem, então esses eram alguns exemplos que eu tinha separado para mostrar para vocês, tá bom? E aí até a próxima aula, tá bem?